O pessoal tem me perguntado bastante, principalmente sobre como fazer pizzas do estilo paulistano que a gente conhece, né? Ah, quer pizza tradicional, baixa hidratação, o jeito tradicional que a gente conhece de pizza, que a gente tem costume. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma receita fazendo uma pizza, uma massa, né, para pizza tradicional, eu diria, tá bom? Então, uma pizza com menos hidratação, enfim, e também finalizar ela assando no forninho ali normal, tá bom? Para vocês terem uma ideia, talvez, de como fazer vários, né, a gente tentar buscar vários estilos diferentes de pizzas, tá bom? Não ficar preso só a um tipo, a um segmento, tá? Então, mas claro, fazendo sem muita loucura, né? Eu acho que não é viável também você inventar um monte de ingrediente na massa, sendo que não precisa. Você pode muito bem desenvolver uma boa massa utilizando apenas água, farinha, sal, fermento, e nesse vídeo nós vamos usar também um pouco de azeite. Então, com isso você consegue fazer uma boa massa, né? Uma receita simples, tá? Usando o método certo. Então, é isso. Fica comigo até nesse vídeo, até o final, que você vai aprender a como fazer massa aí para uma pizza tradicional, beleza? Então vamos lá. Bom, para esse vídeo eu vou fazer uma massa com 500 gramas de farinha de trigo, tá? Se você for fazer, quero fazer com 1 quilo, tá? Então é só dobrar a receita, beleza? Mas as medidas, as proporções vai ser 500 gramas de farinha de trigo, 55% de hidratação, para ficar mais fácil, tá? 2% de sal, 2% de azeite e 1 grama de fermento. Perfeito? Como eu falei, você pode usar essas medidas de porcentagem para 1 quilo e o valor vai ser igual, tá bom? Porque, enfim, só estou usando 500 gramas de farinha. Se caso você quiser fazer com 1 quilo, só dobre o valor. Beleza? Então a gente vai primeiro... outro detalhe. Nesse vídeo aqui eu não vou estar utilizando pré-fermento, tá bom? Nós vamos fazer uma massa direta. Por quê? Geralmente as pizzas paulistanas, né, usa a massa direta, tá? Não se faz ali essa parte de pré-fermento e tudo mais, né? Eu sei porque eu trabalhei durante muito tempo, né, fazendo a pizza paulistana, tá? Então, durante aí praticamente quase toda essa minha carreira de pizzaiolo, tá? Eu trabalhei fazendo pizzas tradicionais, tá bom? Então, eu sei como que é o desenvolvimento, mais ou menos, né, de como era feito, lógico, utilizando outros ingredientes, mas, como eu falei, aquelas loucuras, né, que o pessoal usa banha vegetal, manteiga, ovo, e por aí vai, né, uma infinidade, tá? Mas aqui a gente vai fazer algo mais simples, né, algo que seja melhor, tá, que não agrida o nosso estômago, tá? Então, ser uma massa mais leve, mas trazendo esse lado do tradicional que a gente conhece, né? Aquela pizza mais crocante, mais sequinha, tá bom? Enfim, então vamos lá. Farinha no pote. Vamos adicionar então. Primeiro eu vou colocar o fermento aqui, ó, 1 graminha de fermento, tá? Dá uma dissolvida nele com a farinha mesmo aqui, tá bom? Pronto. Água no pote. Beleza. Só mais um retalhozinho aqui. E agora a gente vai primeiro para essa mistura, tá? Então, pessoal, 55% apenas de hidratação. Por quê? Geralmente as pizzas paulistanas é baixa hidratação mesmo, tá bom? É entre 50, 55, às vezes até menos do que isso, tá? Até menos do que 50, tá bom? Já cheguei a trabalhar em pizzarias que utilizava ali cerca de 48, né? 45 de hidratação, tá? Então, hoje eu sei essa quantidade porque eu lembro, né, muitas vezes do quanto se usava, né, para cada 5 quilos de farinha, tá bom? Então, utilizava lá o pacote de 5 quilos de farinha e colocava 2 litros de água. E era isso que a gente trabalhava, tá? Então, às vezes dá até menos aí, 2 litros de 200, né? Enfim, variava muito, tá bom? E claro, e sempre aquela massa nas batedeiras ou basculante ou aquelas semi-rápida, né? E a massa, a farinha em temperatura ambiente, normal, tá? Né? E a massa saía pegando fogo da batedeira muitas vezes, né? Mas enfim,
Hoje eu tenho entendimento que não é a melhor forma de se fazer uma boa massa, tá bom? A gente pode ter formas melhores, tá bom? Enfim. Então, aqui no pote a gente vai dar uma boa misturada nessa massa, tá? Até incorporar bem essa farinha. Ó, terminou. Já tira aqui um pouco do excesso. Beleza. E agora a gente sova ela aqui, tá bom? Lembrando, tá? Mesmo sendo manual, como aqui tá um pouco mais frio, né? Milagrosamente, não, mas é porque esfriou realmente, acho, no país inteiro, eu acho, né? Bom, mas eu estou utilizando só água gelada, é como eu sempre falo para vocês, independente se for de forma manual, utilize pelo menos a água gelada. Eu gosto mais desse resultado, então eu recomendo para vocês. Para mim fica melhor, né, o desenvolvimento de glúten da massa, tá? Então eu recomendo isso para vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, para sova pode pôr força, tá bom? Força mesmo, não precisa ter dó não, beleza? E é aquele detalhe, traz a parte de, né, traz para dentro, empurra, tá bom? Beleza? Bom, então aqui já não vou dizer para vocês que tem ponto de véu nem nada, porque realmente a massa é bem rígida, tá? Mas o que nós iremos fazer, ó, somente a mistura dela, tá? Então chegou nesse ponto aqui, nós podemos reservá-la e vamos então deixar aqui por 15 minutinhos, tá bom? Depois desses 15 minutos, nós iremos adicionar o sal e depois que incorporar esse sal, nós vamos finalizar adicionando o azeite, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, 15 minutinhos e a gente já volta, beleza? Bom, então passado aqui os 15 minutinhos, tá? Vocês percebem uma coisa que eu não falei para vocês para levar a massa para a geladeira, tá? Por quê? Porque como eu falei, aqui tá um pouco frio, né? E eu preciso que essa massa tenha, por ela estar com baixa hidratação,
Eu preciso que ela tenha um pouco de temperatura, tá? Para que ela se torne mais extensível, tá certo? Então, nesse caso, nós não levaremos essa massa, não agora, tá? Nessa primeira etapa, para a geladeira, tá certo? Então, de preferência, mantenha ela na temperatura ambiente mesmo, para que se torne mais extensível. Porque agora, nesse processo, nós iremos esticar essa massa sobre aqui, tentar esticar ela um pouco, né? Fazer essa abertura dela, tá? Para fazermos, então, a incorporação do sal, tá bom? Então, ó, como eu estou fazendo aqui, ó. Estica bem a massa. E vamos adicionar, então, 2% de sal, tá? Aqui tem 10 gramas de sal. Então, beleza. E aí nós vamos fechá-la, tá? Já pode ir misturando, tá bom? E a gente vai fazer uma sova novamente até esse sal estar bem incorporado, tá? Eu não vou adicionar mais água aqui, porque, como eu falei, a proposta é fazer com baixa hidratação, 55% apenas, tá bom? Mas, ó, como vocês veem, né, já teve mesmo sendo 15 minutinhos e a massa, mesmo estando com baixa hidratação, tá? A gente percebe que há formação de glúten, tá? A massa se torna um pouco mais lisa. Então, a gente consegue, do mesmo modo, trabalhar essa massa, tá? E aqui nesse processo é aquele detalhe, né? É preciso ter paciência, tá bom? Até incorporar bem. Beleza. Então, aqui a massa já foi bem incorporado o sal. Uma sova até que rápida, né? Mas isso é por conta da quantidade de farinha, né? Então se torna um pouco mais fácil fazer a sova, tá bom? Como é pouca massa, a tensão é maior, né? Beleza. E agora a gente vai para a etapa de misturar o óleo aqui, tá bom? Por que eu não vou fazer o descanso dessa massa? Igual geralmente eu passei para vocês algumas receitas em vídeos anteriores, tá? A gente sempre adiciona o sal, né? Faz a primeira etapa de mistura, descansa, depois adiciona o sal, descansa novamente, depois leva para 2 dobras. Por quê? Porque nesse caso nós não vamos fazer, além das dobras, né? Nós não faremos dobras e também eu vou estar adicionando o azeite, tá bom?
Vou falar sobre um pouco do azeite, por quê? Por que eu não adiciono no começo, tá? A função do óleo é melhorar a extensibilidade da massa, tá bom? Então, com isso a gente vai ganhar, com essa gordura, né? A gente vai ganhar um pouco mais de extensibilidade, tá? Vai se tornar, automaticamente com isso, a gente consegue ter depois de assar a pizza uma massa um pouco mais macia e também tem um papel para melhorar a coloração da massa, tá? No caso, a parte de caramelização, tá bom? Mas lógico, a gente também consegue essa caramelização utilizando uma massa sem gordura, tá? Porque os açúcares presentes na massa, né? É o que faz essa caramelização, tá certo? Mas enfim, o papel do óleo é relativamente melhorar a extensibilidade. A gente vai conseguir um pouco mais de maciez nessa massa, tá? E por que eu não adiciono isso no começo? Justamente porque água e óleo não se misturam, tá? E o que a gente precisa para desenvolvimento do glúten, tá? A gente precisa que as cadeias, na verdade, desculpa, as palavras certas são os amidos e as proteínas, né? Se misturem com a água. Dessa forma, mais atenção, a gente consegue desenvolver glúten, tá? É justamente dessa maneira que funciona, tá? Quando a gente adiciona óleo, a gente impede que a água e as proteínas do glúten, né? Gliadina e glutenina, se juntem com perfeição, eu diria, né? Se juntem com perfeição. O óleo impede, tá? Então é justamente por isso. Se você adicionar óleo no começo, eu posso até fazer um vídeo trazendo um teste aqui. A diferença de uma massa iniciada sem óleo e uma massa iniciada com óleo. Vocês vão ver que ela é muito mais molenga, não seria uma palavra legal para usar, mas enfim, fica mais mole, né? De você, para dar ponta, é muito mais difícil, né? Lógico, fazendo o descanso para conseguir trazer um pouco mais de melhora desse glúten, você até consegue ter um ponto de véu, talvez. Mas adicionando o óleo no início, você percebe que a massa fica mole, fica molenga, tá? Então é justamente por isso que nós não adicionamos no início, tá bom? Para não prejudicar a cadeia, a malha do glúten. Perfeito? Então a gente vai adicionar esse óleo agora, tá? O processo é um pouco chato, porque incorporar esse óleo aqui é chato pra caramba. Na mão, manualmente falando, demora um pouquinho, parece que não vai incorporar, tá? Mas tenha persistência, porque, ó, tá vendo como ela escorrega, né? Justamente, ó, a massa não vai. Então, para você dar ponto, você tem que ter paciência, tá bom? É necessário ter paciência, mas ela incorpora, tá? Então, não tenha pressa. Se você tiver com muita pressa de fazer a massa, não adicione óleo, tá? Assim, ó, o azeite ele vai dar uma característica diferente na massa, né? Em questão de, como eu falei, em questão de textura, né? A gente pode ter uma massa um pouco mais macia, utilizando uma baixa hidratação, né? A gente consegue uma massa mais macia. Dependendo de como você fizer a cocção, tá? Você consegue uma massa um pouco mais crocante também, tá bom? Então, justamente por isso que eu adicionei o azeite, porque eu quero essa massa um pouco mais crocante, porque é como é feita a pizza paulista, né? A pizza paulista, ela é um pouco mais crocante, tá? Mas enfim, então a gente faz aqui novamente essa sova. E aí o detalhe é como eu falei, a gordura ela tem esse papel de fazer essa separação, né, da água com as proteínas, né, as proteínas do glúten. Mas a gente iniciando desse processo aqui sem a utilização do óleo para incorporar esse azeite depois, então a gente consegue ter uma característica, ter ter um desenvolvimento melhor do glúten, tá bom?
aqui foi fácil. Devido à quantidade também, né? Isso facilita muito. Mas até que misturou com mais facilidade. E talvez haja aqueles que possam dizer, mas toda essa preocupação, o desenvolvimento do glúten, isso é besteira, e enfim. Não é, porque o glúten, ele tem um papel, né, crucial de que é o que vai segurar, né, os gases. Então, o glúten bem desenvolvido, a gente consegue segurar os gases da fermentação, tá? Então, um glúten bem desenvolvido é extremamente importante, tá bom? Então, não é besteira nem nada do tipo, ou frescura, sei lá. Show de bola. Misturou. Ó, como eu falei para vocês, né? A gordura ela tem esse papel, né? De fazer a separação, tá? Então, você percebe que a massa se torna um pouco mais quebradiça, né? Mas aí a gente recupera a estrutura dela com o descanso. E aqui o que nós iremos fazer agora, tá? Eu vou colocar essa massa aqui no pote e levar para a geladeira. Aí agora a gente vai adicionar, vai colocar na geladeira, né? Agora vai para a geladeira por 1 hora, tá bom? 1 hora de geladeira e depois nós faremos o boleamento dessa massa, tá certo? E é isso aí, tá bom? Aí depois de bolear a gente espera fermentar e vamos assar, tá certo? Então, 1 horinha de geladeira, tampado, pelo amor de Deus, tá? Tampado, 1 hora de geladeira e depois a gente boleia, beleza? Bom, pessoal, então, passado 1 hora de geladeira, tá? Nossa massa tá aqui. Ó, uma coisa que eu vou aconselhar vocês, na hora que for guardar, passa um pouquinho de azeite nela, tá bom? Para não correr o risco de ressecar, assim como a minha ressecou. Vocês percebem aqui, ó? Tá? Então, façam isso, tá bom? Passa um pouquinho de azeite, é uma forma de preservar para ela não ressecar. Mas isso não é problema, tá bom? E agora, a gente vai bolear essa massa, tá? Eu vou fazer aqui bolinhas com 250 gramas, tá bom? Pronto. E aí, daquele mesmo modo, tá? Ó, puxando, né? Sempre empurrando aqui a parte de fora para dentro, ó, tá vendo? Tá? Ó, e vem fechando. Fecha aqui como uma coxinha. E pronto. Perfeito? Show de bola? Tá vendo? Tudo bem lisinha, tá? Então a gente tem aqui a primeira bolinha. Eu acho que vai dar no máximo. Vai dar até 3. Vai dar 3 bolinhas aqui. Talvez a última não vai ter os 250 gramas. Deixa eu ver aqui. Bom, isso aí. Deixa eu ver a última. Ah, dá até mais, ó. A última ficou com 300 gramas. Vou deixar ela com 300 gramas mesmo. Perfeito. Então, beleza. Ó, 3 bolinhas. 2 com 250 gramas e a última com 300 gramas, tá? Oxi, tinha dado 300, agora deu 290, perdão. Beleza. Bom, falar para vocês que a massa fica bem rígida mesmo, tá? Tá bem sólida mesmo, tá? Tá uma massa bem consistente, né? Enfim,
Vamos ver então depois que essa massa fermentar, vamos ver o resultado, tá bom? Essa é a ideia principal aqui, tá? De trazer para vocês. Então o que nós vamos fazer? Agora vamos esperar essa massa fermentar, como sempre, dobrar de tamanho, tá? E aí depois a gente faz o teste dela em forno, tá bom? Eu ainda vou levar essa massa para a geladeira. Vai ficar em geladeira aí por cerca de... Agora são 5 horas da tarde, então vai ficar por cerca de 12, 13, umas 15 horas aproximadamente, tá? Vai ficar em geladeira umas 15 horas aproximadamente. Amanhã eu vou ver como que falou para vocês o tempo que vai ficar em geladeira, tá bom? A ideia minha principal era fazer uma massa talvez de um mesmo dia, tá? Mas o tempo não está sempre ao nosso favor. Estou aqui na correria com as coisas da pizzaria e ainda assim fazendo vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, enfim. Mas eu ainda vou deixar ela em descanso, em geladeira, dar essa prolongada, tá? Obviamente que hoje com esse conceito de pizza napolitana que está sendo introduzido no Brasil, né? Então a gente, mesmo sendo pizzas do estilo paulistana, ainda assim tem pessoas fazendo essa longa fermentação, então não é um problema, tá bom? Pelo contrário, é uma forma de melhorar o produto, tá bom? Então a longa fermentação não vai atrapalhar a gente no resultado final, tá? A ideia principal é fazer uma massa com hidratação mais baixa, né? E talvez tentar chegar em um ponto de forno adequado que mais se aproxime com essa pizza paulistana, tá certo? Então, deixar ela dobrar de tamanho, levar para a geladeira, né? E amanhã, então, eu trago aqui para vocês o resultado dessa pizza aí, tá certo? A gente vai descobrir. Então, já deixa o seu like aí se você está gostando do vídeo até aqui, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e a gente depois vê, então, o resultado final. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos para o nosso preparo da nossa pizza, tá? Passado, então... Como eu falei para vocês, eu deixaria a massa aqui em fermentação, né, em geladeira de um dia para o outro, tá? Então, como eu falei, eu tinha preparado essa massa em torno das 5 horas da tarde, né? Ela ficou fermentando em temperatura ambiente até 10 horas da noite, tá? E eu levei para a geladeira e deixei fermentando até agora 10 da manhã, tá bom? Uma coisa que eu falaria para vocês, ó, e aqui é o resultado da nossa massa, tá? Como eu sempre explico para vocês, tá? Travou a língua. Bom, enfim, apenas dobrar de volume, né? E a gente guarda na geladeira, tá bom? Como essa massa tem baixa hidratação, ela leva mais tempo para fermentar, tá bom? Quanto maior a hidratação, mais rápido a massa fermenta. Quanto menor a hidratação, mais tempo, né? Essa massa leva para fermentar, tá bom? Isso é natural, tá? Então, talvez uma sugestão trabalhando com uma massa desse jeito, você ainda fazer uma fermentação, mesmo retirando da geladeira, deixar aí por um período fora da geladeira, tá? Para que ela tenha uma melhor estrutura, talvez, consiga uma melhor extensibilidade, é uma possibilidade, tá bom? Com a massa desse modo, a gente também consegue trabalhar em temperatura ambiente por mais tempo, tá bom? Porque, como eu falei, ela leva mais tempo para fermentar, né? Então a gente consegue ter um domínio melhor. Por isso que as massas de alta hidratação se mantêm sempre em geladeira, tá bom? Porque você pensa, em 1 hora, por exemplo, com uma massa igual a minha, de 75%, né? Ela vira um mingauzão, né? Ela fermenta muito rápido, tá bom? Por outro lado, essa daqui já não, né? Como eu falei para vocês, que eu trabalhava, né? Alguns anos atrás nas pizzarias, a gente conseguia trabalhar com essas massas a noite inteira, né, ali nas caixas ali, e trabalhava tranquilamente, tá? E a massa, às vezes, no final da noite, que a massa multiplicava muito ali o volume dela, né, aumentava demais, mas durante um certo período, a gente conseguia, sim, trabalhar com elas tranquilamente, tá bom? Então, vamos aqui fazer o preparo da nossa massa, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, vou até mostrar para vocês. A massa está aqui com os pontinhos de fermentação, ela está fermentada, tá? Mas poderia ficar um pouquinho mais em temperatura ambiente, né? Para ter um resultado um pouco melhor.
mas ainda assim vamos conseguir trabalhar com ela. Ó, tem bastante ar nela, tá? E a ideia, como eu falei para vocês, é fazer aquela pizza mais paulista, né? A pizza tradicional, ó, vocês vê, tá? A massa abre facilmente, tá bom? Sem necessidade de rolo. Teve um comentário em um vídeo, se eu não me engano foi no último vídeo meu, de uma pessoa falando para mim abrir no rolo, né? Um inscrito até. Ver eu abrindo no rolo. Pessoal, não há necessidade de utilizar rolo, tá bom? Por quê? A massa feita de forma adequada e principalmente a fermentação adequada, ela se torna extensível. A gente tem facilidade para abrir. Ó, vocês percebem aqui, ó. Tá bom? Ó, então a gente vai usar aqui, a gente pode usar a técnica, né? O DJ, né? Aquela técnica de abertura tradicional, né? Você estica e gira, tá bom? Estica e gira. Ó. Sem muita... Ó, a massa está aberta, tá bom? Você não precisa fazer força. A massa, além de estar aberta, ela não volta. Por quê? Está num ponto adequado de fermentação, tá bom? Foi feita a fermentação corretamente e a gente fazendo a fermentação de forma adequada era onde se cria a estrutura ideal, né, para que a massa não volte, para que a extensibilidade dela seja feita corretamente, né, ela consiga se estender e não voltar, tá bom? Então, a massa de forma adequada, ó, feita uma fermentação adequada, é legal dessas massas assim que a gente consegue brincar um pouquinho. É legal, né? Bom, enfim. Nossa, faz tempo que eu não faço isso. Agora, com as massas de alta hidratação, não é tão legal fazer isso, né? Principalmente porque a gente quer a borda mais alta e tal. Bom, enfim. Então, uma forma de abertura é essa que vocês podem utilizar, tá? Sempre preservando aqui a quantidade de borda que vocês querem deixar, tá? Isso pode ser mais ou menos. Pizzas paulistanas geralmente não tem muita borda, né? É só uma pontinha mesmo de borda, tá? Outra alternativa, no caso a minha massa ainda está bem rígida, mas é como eu falei, ela só vai estar rígida demais se a fermentação, dois fatores talvez, né? A estrutura da massa, a minha parte da fermentação não está muito no ponto ainda, não está adequada, tá? E qual era o outro fator? Eu esqueci. Bom, enfim, me desculpem, tá bom? Mas a gente pode utilizar aqui também essa técnica de escorrer a massa aqui na bancada, tá? Você deixa aqui, ó, mas a gente já tá abrindo demais essa massa aqui, tá? Então é uma alternativa também, tá bom? Um pouquinho de farinha na pá. Vamos passar um pouco de molho. Eu lembrei o que eu ia falar. O outro fator é talvez utilizar uma farinha, né, que tenha muita elasticidade, tá bom? Que tenha um PL muito alto, tá? E isso vai criar muita resistência nessa massa, né? Porque uma farinha que tenha muita elasticidade, ela pede naturalmente mais água, tá? Para que a gente consiga tornar essa massa mais extensível. Isso falando sobre pizza, tá bom? Então, quando essa farinha é muito elástica, ela pede um pouco mais de água. E talvez utilizando uma menor hidratação, né, ela vai se tornar mais resistente, tá? Então, ter o conhecimento da farinha que a gente está utilizando para o nosso preparo também é um fator muito importante, tá bom? Então vamos lá, um pouquinho de mussarela. Vamos ver a temperatura do forno. Ó, forno em 400 graus. Não sei se isso vai mostrar, se fizer assim, será que melhora? Não sei. Bom, enfim, vamos lá. Não sei se deu para ver também, porque parece que apagou. Vamos colocar aqui a pizza. Show! Deixa
Deixa eu só pegar um prato. E é aquele detalhe que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, né? Sempre atento aqui no ponto de virar a massa, né? Olha como cresce bonita. A borda cresce bem bonita, né? Estou regulando um pouco mais de calor, né, da chama ali, porque eu achei que estava muito fraca. E é sempre assim, tá? Vira um pouquinho, deixa assar um pouco mais de um lado, né? E você vai controlando aqui, tá? Ó, que perfeita. Show, ó, excelente. Olha aqui, pessoal. Uma pizza aqui bem característica, né? Essa bordinha fina, tá? Ó. Nossa, eu tenho que mostrar isso. Deixa eu ver se dá para tirar daqui. Olha aqui a crocância dessa pizza. Show, né? Bom, então, deixa eu ver isso aqui. Vou pôr desses de cá. Então, pessoal, tá aqui o resultado da nossa pizza, certo? Me diz aí o que vocês acharam, tá? Já deixa no comentário, né? Uma pizza com baixa hidratação, no estilo mais paulistano, eu diria, tá bom? 55% apenas de hidratação. E é como eu falo para vocês, tá? Tendo o equipamento adequado, tendo a noção de como utilizar o nosso produto, tendo um forninho que nos auxilie, tá? Você consegue fazer um produto de qualidade também, né? E desse modo saber o que você vai entregar, né? Como você vai entregar, tá bom? Então é isso, tá? Se vocês gostaram desse resultado, se vocês acharam bacana, né? Já deixa aí no comentário, tá bom? É uma alternativa que eu trouxe aqui para vocês, tá? Porque o pessoal tava pedindo bastante, né? Pizzas nesse estilo, tá? Então é isso. Deixa o comentário de vocês, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você quiser fazer a aquisição do meu e-book, que é um e-book muito completo, onde eu ensino todas as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, tanto para massas feitas à mão, para massas feitas na masseira, para média e alta hidratação, tá bom? Tem tudo isso no meu e-book e o link vai estar aí na bio do meu perfil aqui, tá? E também eu vou deixar na descrição para vocês e no comentário fixado, perfeito? Então, se inscreva, deixa o seu like, diz aqui para mim o que você achou dessa pizza, tá? E é isso, valeu? Até o próximo vídeo, pessoal!